O sábado do Senhor teu Deus. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Venâncio Santos e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em novembro de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, 1 e 2. Temos aqui expresso o plano de Deus no que concerne ao descanso semanal previsto para o homem. O homem foi feito com estrutura de trabalho física e mentalmente, com capacidade para o labor, para da própria terra tirar o seu sustento. Gênesis 13, 23. No plano divino do Criador, o trabalho seria para o homem o mais belo espetáculo que se pode imaginar sobre a terra, se não fosse o pecado. Vejamos. Lança-se uma semente preta no solo roxo e começa a surgir pequenas ramas verdes no chão e frutos começam a aparecer com suas polpas vermelhas. Eis o milagre da natureza. A natureza toda, verdadeiro espetáculo colorido, seria o homem um vastíssimo paraíso. Provérbios 8 e 31. Mas, infelizmente, depois do pecado, a coisa tornou-se assim. Maldita a terra por causa de ti. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá espinhos e abrolhos, e no suor do teu rosto, sob cansaço, comerás o teu pão. Gênesis 3, 17 ao 19. O trabalho não foi imposto ao homem como castigo por sua desobediência. O pecado é quem transforma o labor em lágrimas e suor. Por estes fatos se vê que a provisão do repouso ao homem só seria possível se este não houvesse caído em pecado. Partindo do princípio, expresso em Jó 5 e 7, que diz: o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Concluímos que o homem já nasce cansado e começa a morrer desde o nascimento. O descanso de Deus. A expressão descansou Deus de toda a sua obra no 7º dia tem sentido antropomórfico, atribuindo a Deus sentimentos e ações humanas, tendo em vista que Deus não se cansa e nem se fadiga. Isaías 40 e 28. São termos que colocam Deus ao nível humano para que possa ser entendido nas coisas essenciais. A palavra sábado, do hebraico sabat, tem sua etimologia no radical sabat, que significa cessação, isto é, Deus cessou de fazer e criar por ter acabado tudo no plano do mundo físico. Tudo que era para ser feito, os céus, a terra e tudo o que neles há, por sua palavra criadora, ia aparecendo. Ele disse: haja luz. E ela apareceu, e aí está, até hoje, dando brilho a todos os viventes. Disse também: produza a terra ervas e árvores, e ei-las aí produzindo até hoje para sustento e equilíbrio ecológico do homem e dos animais. Tudo permanece feito e produzindo até hoje, sem ser necessário ele estar falando repetidamente. Salmos 33 e 9. Pois a palavra que sai da boca de Deus realiza tudo para a qual foi enviada. Isaías 55, 10 e 11. Entretanto, na criação espiritual, na formação da sua igreja, ele ainda trabalha sem se cansar. João 5 e 17, Isaías 64 e 4. Como vimos, Deus não descansa porque ele não se cansa. O repouso de Deus referido em Êxodo 20, versículo 11, é apenas para mostrar o seu desejo de bem-estar ao homem. O descanso do homem. A 7ª parte do tempo do homem pertence ao Senhor, fato prescrito pelo próprio Deus desde o princípio, e quando ele estava codificando as leis para o povo de Israel, nelas foi incluído o repouso para o homem. Porém, o que não se deve confundir é o repouso físico previsto por Deus com o 7º dia do calendário semanal. Uma coisa é cessar de trabalhar por não haver mais nada a fazer, como foi com Deus na criação do mundo.
E outra coisa é descansar para depois retomar o serviço. Igualmente, uma coisa é o sábado de Deus, no princípio, e outra é o descanso semanal do homem. Houve isto, o sábado do fim da criação, e muitos anos depois veio o mandamento de Deus, Êxodo 16, 23, Êxodo 20, do 8 ao 11. O mandamento e o sétimo dia da criação. Quem está apto a provar que o primeiro dia da criação é o nosso domingo e o segundo é a nossa segunda-feira e etc.? Essa coordenação de nomes dos dias da semana atual veio às nossas mãos depois que o calendário passou por vários processos de mutação. Portanto, depois de quase 6.000 anos desde a restauração da Terra, não é possível encontrar-se mais o sétimo dia do término da criação. Ele se perdeu devido a alguns fatores de relevância, entre eles as várias manipulações dos povos egípcios, sumerianos, babilônios, assírios, chineses, hindus, hebreus, gregos e romanos. O calendário de que dispomos depois de passar por tantas reformas ainda é falho, ao ponto de já haver um projeto de reforma do mesmo, projeto este aprovado pela ONU, pelo Vaticano e também pelo governo brasileiro, criando-se, portanto, um calendário universal. Esse projeto contém apenas 2 sábados de guarda obrigatória em todo o mundo, portanto, ainda estará confuso como os demais. Além da mão do homem mudando por diversas vezes o calendário, o próprio Criador alterou a jornada dos dias em 2 fatos importantes. O primeiro está registrado em Josué 10 e 13. Este milagre tem intrigado muito os cientistas, aqueles que não acreditam em milagres e nem em Deus. Neste acontecimento, o tempo atrasou-se por um dia inteiro, com o sol parado ao meio-dia. Concluímos então que se aquele dia era sexta, ficou sendo quinta, e se era sábado, ficou sendo sexta, e assim por diante. O outro fato foi quando Deus mostrou um sinal a Ezequias como prova de sua cura e do prolongamento de seus anos. A sombra lançada pelo sol no relógio de Acaz retrocedeu 10 graus, Isaías 38 e 8. O curso do sol atrasou, alguém calculou 40 minutos. Eis aí a providência divina, misturando os dias, para que ninguém adore a criatura ao invés do Criador. Romanos 1 e 25. Dos 7 dias da semana, em qual deles Deus cessou toda a sua obra? O Senhor não quis que isto ficasse ao conhecimento dos homens, para evitar explorações supersticiosas, como também ficaram ocultos, além do Éden e outros lugares da história da Bíblia. Recebemos isto como uma contribuição divina para o bem dos crentes, Romanos 8 e 28. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, tendo como ponto de apoio a revelação divina que transportou o humilde escritor ao princípio, Gênesis 1, 1 e 2. Depois ele teve como ajuda a transmissão oral. A questão do dia de repouso foi revelado a Moisés e depois Deus mesmo falou com ele no Monte Sinai. O que o Senhor quer não é o dia, mas sim um dia, de maneira que, se a pessoa começar suas atividades no 7º dia, seu repouso será no 6º dia. Não importa em que dia da semana caia este dia de descanso, contando que lembre-se dele. Resta um repouso para o povo de Deus. O descanso de Deus no princípio, o repouso do 7º dia do homem e o repouso na terra de Canaã são estes os 3 principais descansos de que a Bíblia fala no Antigo Testamento, sendo que o repouso de Deus foi um padrão do sábado do homem, codificado nas leis de Moisés, dado somente ao povo israelita, Deuteronômio 5 e 15, Êxodo 31, do 13 ao 17, Ezequiel 20, versículo 12. O descanso em Canaã é o tipo do descanso celestial, porém muitos foram rebeldes e morreram antes de entrar em Canaã. Outros que entraram não foram fiéis e, segundo a profecia, não tiveram descanso na terra. Todos estes sábados não proporcionaram descanso verdadeiro ao povo. Por isto, veio o Senhor Jesus à terra. Veio do Verbo divino através do ventre de uma virgem.
Primeiro o anjo Gabriel anunciou a Maria que esta seria a mãe do Redentor. Depois apareceu a José em sonho dizendo-lhe que o que nela estava gerado era do Espírito Santo e seria o Salvador do mundo, o que traria o real descanso. Agora, nascido o menino Jesus, novamente um anjo apareceu aos pastores que, durante as vigílias da noite, guardavam os seus rebanhos. Revestindo-se da rara beleza poética, esta anunciação não foi, contudo, uma simples poesia decantando o nascimento de um filho dos nobres da terra. Também não foi uma elocução filosófica despida de fatos reais e tampouco uma canção de acalento àquelas horas da noite para adormecer os pastores, mas não deixando de ser um belo poema lavrado em clássico estilo hebraico, foi sobretudo um brado enérgico da eternidade, anunciando a todos os povos a salvação total, satisfatória e oportuna, esperada durante séculos, anunciando a vinda do que reina sobre tudo e sobre os sábados também. O diabo, com seus embustes, sempre procurou imitar as obras de Deus, e muitos crentes têm deixado levar-se pelos seus enredos malignos. Mas a humanização de Cristo, sua morte e ressurreição, foram os preparativos de Deus para, no momento exato, desfazer cabalmente todas as obras do inimigo, pois Jesus Cristo, até do sábado, é Senhor. A missão do Filho de Deus foi grande em todos os aspectos. Hoje está à direita do Pai, é rei em muitos corações. Na sua dolorosa trajetória da glória celeste à cruz, passou por toda a sorte de humilhação. Após, ressuscitou e voltou ao céu, porém, nos fez um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, do 28 ao 29. Foi neste teor que o escritor aos Hebreus escreveu, entre outros fatos, o seguinte: se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós aguardamos o descanso eterno na Canaã celestial e temos o Salvador Jesus Cristo, pois está escrito que resta ainda repouso. Jesus é o sábado do povo que o aceita neste tempo da graça. Jesus é a razão do descanso na Canaã celeste. Jesus é o descanso cabal e imutável no tempo e na eternidade. Ele é o Senhor do sábado judaico, superior a Moisés, ao sacerdócio levítico e etc. Ele é para nós hoje, no dia da graça, o sábado do Senhor teu Deus. Venâncio Santos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.